Matemática e vida. Descubra a linguagem do universo. A matemática é essencial em nossas vidas, conectando o raciocínio lógico aos padrões surpreendentes da natureza, como a sequência de Fibonacci e outras estruturas universais. Dizem que tão importante quanto saber ler e escrever é aprender a fazer contas matemáticas, desde as operações básicas até as complexas equações que nos deparamos ao longo da fase colegial. Entretanto, também é fato que muitas vezes nos deparamos com assuntos que, a rigor, pouca diferença farão em nossa vida prática, visto sua complexidade e pouca aplicação nos assuntos cotidianos. Assim, muitas vezes essa matéria escolar passa a ser um verdadeiro trauma na mente dos estudantes, que não entendem a aplicação de certos conceitos e ideias, mas precisam aprender a desenvolver seus cálculos e chegar a uma resposta. A sequência de Fibonacci como padrão na natureza. Entretanto, você sabe a profunda relação da matemática com a vida? A linguagem matemática é uma das formas mais precisas de estudar a nossa vida natural. Afinal, desde a antiguidade percebeu-se que todo o cosmos vive em relação e harmonia, demonstrando padrões que podem ser previstos e descobertos pela matemática. Geralmente, quando somos apresentados à matemática ainda na infância, pouco se fala acerca desse assunto. A bem da verdade, a enxergamos como uma ciência exata, cheia de sistemas, regras e fórmulas muito abstratas. Por isso é comum ao estudante não relacionar a matemática com o cosmos e encontrar nela uma maneira de enxergar a vida com mais profundidade. Hoje pretendemos mudar um pouco essa visão, ao mostrar a verdadeira relação da matemática com a vida. Deus geometriza a matemática no universo. Hoje em dia, há divergências sobre a matemática ser uma ciência exata, como a física, a engenharia e a estatística. Mas, na verdade, é possível chegar à conclusão de que a matemática é a ciência mais humana de todas, ou melhor dito, é a essência de todas as ciências, inclusive das humanas, já que todas se utilizam dela como princípio. É ela quem faz esta conexão do homem com as leis da natureza. Primeiramente, vamos começar conhecendo Pitágoras. Esse filósofo do século VI a.C. era, além de um dos maiores pensadores da história da humanidade, um matemático. Sim, podemos lembrar do seu famoso Teorema de Pitágoras, para calcular os lados de um triângulo retângulo. Em sua escola de filosofia, a pitagórica, era obrigatório saber matemática, pois Pitágoras afirmava que a linguagem dos deuses era por meio dessa matéria. Ao estudar toda a natureza, Pitágoras encontrou diversas relações matemáticas, e por isso acreditava que essa ciência estava em todos os locais, sendo um código para acessar o pensamento do Logos, ou de Deus, como chamamos hoje. Pitágoras, o filósofo matemático. Não por acaso, Pitágoras fez outras tantas descobertas matemáticas em seu tempo que ajudou a formar a base de uma série de outras ciências. A música, por exemplo, se beneficiou com os estudos de Pitágoras, que descobriu a escala diatônica, a escala mais usada no Ocidente até hoje. Estudando a relação das cordas e seus tons, o pensador grego percebeu que existia uma relação matemática entre a variação do som e o ponto de tensão da corda. Outra evidência para Pitágoras estava nas formas geométricas. Apesar de diferentes formas no universo, todas elas são partes de figuras geométricas comuns. Assim, a partir de diferentes combinações, o cosmos mantém essas formas e as replica em diferentes níveis. Essa teoria de Pitágoras foi mais tarde comprovada com a sequência de Fibonacci, descoberta no século XVIII. Essa sequência revela um padrão na natureza em que determina todas as formas, desde um pequeno caracol até a galáxia. Essa seria mais uma prova de que a natureza, por mais desordenada e aleatória que pareça, na verdade, tem em si uma relação profunda com a matemática e a ordem. A matemática é a linguagem da natureza. Sabemos que, para haver comunicação, são necessários 3 elementos básicos. É necessário que exista o emissor, o receptor e a mensagem. Para essa mensagem chegar do emissor ao receptor, se faz necessário uma linguagem ou um código. Assim,
A matemática é uma das linguagens que liga o homem até a natureza. A natureza tem sempre algo a nos dizer, a nos ensinar, mas cabe a nós interpretarmos essa mensagem. Uma forma de compreender essas mensagens, ou leis, é compreendendo melhor o significado da matemática. Nesta perspectiva, faz sentido o seu título de ciência exata, pois estamos falando de um emissor que não se contradiz nunca, já que esse emissor é a natureza, é a própria vida. A matemática e a vida são intrínsecas. A própria determinação da vida necessita da matemática, o que determina a espécie de um ser vivo, e todas as suas características está diretamente ligado às precisas relações numéricas entre os cromossomos presentes em cada uma de suas células. E quanto mais vamos adentrando na matemática e compreendendo-a, nos é trazido cada vez mais surpresas na compreensão do universo, desde a vida microscópica até as galáxias. A matemática como linguagem universal. Essas informações já eram evidentes há 2600 anos, nos pensamentos e estudos de muitos filósofos pré-socráticos. Voltemos mais uma vez a Pitágoras. Para ele, toda a caminhada filosófica se baseava em um crescimento na compreensão das leis da natureza através da matemática. Pitágoras dizia que se tirarmos todos os véus das coisas, veremos apenas números. Uma música harmônica, uma bela paisagem, as mudanças do tempo e até mesmo dos nossos pensamentos. Por trás de tudo isso está a precisão de funções matemáticas. Não por acaso, para os filósofos dessa época, os números eram muito mais do que representações, mas verdadeiras ideias presentes na natureza. Desse modo, o 1 não era um algarismo, mas sim a ideia de unidade, o 2, a dualidade e assim por diante. Segundo essa visão, a matemática não apenas serve para explicar o mundo e ajudar a resolver questões práticas, mas também é a própria maneira da natureza ser expressa na vida. Neste momento, você está olhando para uma tela que ilumina alguns pixels e formam as imagens e letras que está lendo. Por trás disso, estão complexas relações de códigos criados com uma ou mais linguagens de programação. Por isso, quando há um bug ou algum tipo de problema num site ou em qualquer software, precisamos recorrer aos profissionais que entendem esta linguagem, pois só eles são capazes de compreender a verdadeira causa da situação. No fundo, o que todo cientista está tentando fazer, cada um na sua área, é compreender esse código que está por trás de todos os fenômenos da natureza. E a linguagem que foi usado pelo grande programador do universo é a matemática. É como diz Lobachevsky, não há nenhum ramo da matemática, por mais abstrato que seja, que não possa vir a ser aplicado, mais cedo ou mais tarde, aos fenômenos do mundo real. A matemática está presente em todos os domínios científicos, mostrando e demonstrando a sua unidade no funcionamento da natureza. Desde os caracóis e a sequência de Fibonacci, dos girassóis ao crescimento gnomônico das conchas dos caracóis, das árvores e sua geometria dos fractais, do átomo ao sistema solar, da criptografia às variações da bolsa de valores, podemos encontrar a ciência dos números como base de múltiplos fenômenos. A matemática está mesmo muito mais presente no nosso cotidiano do que nós concebemos. Dessa forma, acreditamos que vale a pena procurar conhecê-la mais de perto, para melhor entendermos como funciona o mundo que nos rodeia. Afinal, conhecer a natureza é conhecer a si mesmo. Por isso, a matemática é uma ciência muito mais humana do que pensamos.